Olá, aluno, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos aprender a representar a lei de Fourier em um sistema de coordenadas cartesianas. A primeira coisa que você precisa entender, que tem que ficar clara para você, é o seguinte. Qual a necessidade que eu tenho de representar a lei de Fourier em um sistema de coordenadas diferentes? Tá? Ou melhor dizendo, como eu sei qual o tipo de sistema de coordenadas eu preciso aplicar para resolver o meu problema? Para responder essa pergunta, você precisa entender qual é o tipo de simetria do seu problema. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com a transferência de calor por condução em placas planas, faz sentido eu trabalhar com coordenadas cilíndricas ou esféricas? Não, é muito mais fácil representar esse sistema através de coordenadas cartesianas. Mas por sua vez, se eu for trabalhar, por exemplo, com uma tubulação que transporta um determinado fluido, é muito mais fácil representar ou estudar a transferência de calor se eu representar esse meu sistema através de um sistema de coordenadas cilíndricas. Tá? Eu tenho um forno, um reator que tem um formato esférico. Então, nesse caso, eu utilizo a representação do meu sistema em coordenadas esféricas. Tá? Então, é a simetria do seu sistema que vai te dizer qual tipo de sistema coordenada que você vai adotar. Vamos começar hoje com o mais simples, tá? Sistema de coordenadas aqui cartesiano. Então vamos escrever a lei de Fourier nesse sistema de coordenadas. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho um sistema de coordenadas aqui tridimensionais, tá? Tem uns vetores diretores aqui, os versores que dão as direções positivas de cada um desses eixos, tá? E o principal de tudo isso é o quê? A minha distribuição de temperatura é uma função que depende de x, y e z. A lei de Fourier, de maneira geral, ela é escrita dessa forma, tá? O fluxo térmico ele é igual ao quê? Menos a condutividade térmica vezes o quê? O gradiente da distribuição de temperatura. Tá? Perceba então que o fluxo térmico aqui é uma quantidade vetorial, tá? Uma vez que o gradiente é um operador matemático que transforma aqui um campo escalar num campo vetorial. Tá? Ou transforma um escalar num vetor. Tá certo? Então vamos lá. Se a lei de Fourier é escrita dessa forma aqui, de maneira geral, para eu representar o meu sistema em coordenadas cartesianas, a primeira coisa eu preciso ter a distribuição escrita aqui em coordenadas cartesianas, que é o que eu representei aqui dessa forma. Então o que eu preciso saber agora é como representar o operador aqui, gradiente, nesse sistema de coordenadas, tá? No sistema de coordenadas cartesianas. Aí a gente tem que pensar, mas eu não vou lembrar sempre como é que é esse operador. Conforme você for aplicando os exercícios, vai ficar mais evidente, tá? Mas caso você não tenha memória boa, você pode fazer do jeito que a gente vai fazer agora aqui, tá? O que eu vou fazer? A partir da definição de diferencial total de uma função, eu vou escrever quem é esse operador, tá? Isso aqui eu sempre lembro, eu sempre sei escrever, porque é mais fácil de lembrar. E um vetor de deslocamento infinitesimal nesse sistema também eu sei escrever, tá? O que a gente nunca decora é isso daqui, ó, tá? Como representar o gradiente em coordenadas cartesianas, tá? Até que para coordenadas cartesianas é o jeito mais simples. Esféricas e cilíndricas pode ser que complique um pouco, tá? Então vamos partir dessa definição aqui de diferencial total, que fala o quê? O diferencial total da minha distribuição de temperatura ele vai ser igual ao quê? Produto escalar do meu gradiente da distribuição vezes o quê? Um vetor de deslocamento infinitesimal nesse sistema de referência. Então vamos lá. Um vetor de deslocamento infinitesimal nesse sistema de referência é simplesmente escrito dessa forma. Tá? Tem o meu dr, vai ser o quê? Um dx na direção i, um dy na direção j e um dz na direção k. Tá? Lembrando que jk nos mostram a direção x, y e z respectivamente. Outra coisa que eu sempre lembro, que é fácil de escrever, é o diferencial total. Uma vez que você sabe de quais variáveis depende a sua função, nesse caso a distribuição de temperatura, eu posso escrever o diferencial total dessa função como derivada parcial da
distribuição de temperatura com relação a x, dx, derivada parcial da distribuição de temperatura com relação a y, dy, mais a derivada parcial da distribuição de temperatura com relação a z, dz. Agora, vamos pegar essa informação, que é esse termo, essa outra informação que representa esse termo, aplicar essa definição e descobrir quem é esse tal operador gradiente aqui em coordenadas cartesianas. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Estou escrevendo agora essa equação aqui, utilizando os termos que eu sei. Eu percebo o seguinte, isso aqui é um produto escalar, então eu vou multiplicar coordenada por coordenada, certo? Então, representei aqui. Operador na direção x multiplica a direção x do meu vetor de deslocamento infinitesimal. Na direção y aqui, multiplica o vetor de deslocamento infinitesimal na direção y, na direção z é a mesma coisa, tá? Então, preciso descobrir quem é a componente x do meu gradiente, a componente y e a componente z. Mas, através dessa igualdade, isso fica fácil de descobrir, não fica? Faz uma comparação dos termos do lado esquerdo da equação com os termos do lado direito da equação. Perceba aqui o seguinte, aqui aparece o dx, aqui aparece dx. Aqui aparece dy, aqui também aparece dy. Aqui aparece dz, aqui também aparece dz. Se isso aqui é igual a isso, e eu tenho um dx aqui, dy aqui, dy aqui, dz aqui, dz aqui, significa o que então? Que o que está multiplicando o dx desse lado tem que ser igual ao que está multiplicando o dx do outro. E assim a gente vai pensar para o dy e para o dz. Isso que eu falei, matematicamente, é dado por isso aqui. A componente x do meu gradiente vai ser igual ao quê? Δt, δx, está aqui. A componente y, Δt, dy. E a componente z, Δt, δz. Tá? Isso aqui eu posso reescrever então a lei de Fourier, agora em coordenadas cartesianas, dessa forma aqui. Tá? Fluxo térmico menos K, gradiente da minha distribuição de temperatura. Tá? Perceba agora o seguinte, eu posso escrever o operador gradiente dessa forma. Tá? Quando ele atua na minha distribuição de temperatura, que é o T aqui, ele assume essa forma. Mas o operador matemático gradiente em coordenadas cartesianas é dessa forma. Tá? Então, ele é um operador que atua numa função, nesse caso, quando ele atua na distribuição de temperatura, tá? A distribuição fica dessa forma aqui. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, isso aqui, só para deixar claro, é o operador gradiente em coordenadas cartesianas. Vamos fazer um exemplo aqui de aplicação da lei de Fourier em coordenadas cartesianas. Como a gente está começando o estudo da condução agora, vamos limitar nossa análise a sistemas cuja transferência de calor ocorre em apenas uma direção. Nesse caso, vou falar que a transferência de calor ocorre na direção x. Certo? Então, a lei de Fourier fica dessa forma. Tá? Perceba o seguinte, se a distribuição agora depende só de x, a derivada daqui era parcial, com a derivada aqui ordinária. Tá? E como eu estou só em uma direção, eu posso desprezar aqui a notação vetorial. Porque eu já sei a direção e o sentido de transferência dado pela região onde tem a maior ou menor temperatura. Tá? Lembrando que o calor vai sempre ser transferido da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Então, a lei de Fourier fica em coordenadas cartesianas para condução de calor em uma única direção, escrita dessa forma que está aqui. Agora vamos aplicar essa equação aqui num problema de uma transferência de calor, por exemplo, numa placa, numa parede, numa chapa. Tá? A princípio vamos colocar só uma parede, só uma chapa aqui, tá bom? Depois a gente vai associar isso aqui, pensando, por exemplo, que isso aqui é uma parede, vou colocar um isolante térmico para diminuir a transferência de calor. Vamos imaginar o seguinte, a área de transferência de calor é dada por essa área aqui. Então, isso aqui é como se você estivesse olhando aqui de frente, tá? A vista aqui lateral disso daqui, tá? Então a gente vai ter essa área, você imagina isso aqui em 3 dimensões, essa placa seria dessa forma. Então eu estou vendo só o perfil dela aqui, tá bom? Tem uma área de transferência A,
O material tem a condutividade térmica K e uma espessura aqui L, tá bom? E eu estou orientando a minha direção X positivamente nesse sentido aqui. Ó. Uma face dessa minha placa está com uma temperatura T1 e a outra face com a temperatura T2. Além disso, vou supor aqui que T1 é maior do que T2. Se T1 é maior do que T2, o fluxo térmico tem esse sentido. Tá? Agora vamos aplicar essa equação aqui de acordo com as condições de contorno aqui desse problema. Então vamos lá. A equação do fluxo térmico é dada por essa relação, que é a lei de Fourier. Eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma, tá? Passei esse dx para cá. Está pedindo para fazer uma integral aqui, certo? Tem umas quantidades infinitesimais. Eu vou ter uma integral do dx variando de quanto? É fácil, é só você olhar aqui. Ó. O x não está aqui. Agora a gente vai entender fisicamente os limites de integração. Para eu varrer toda a placa, o meu x tem que variar de quanto? De 0 até o quê? Até a espessura da placa, que é dada por L. Então, de 0 até L. Tá? E a temperatura nessas duas faces? Quando x é igual a 0, quanto que vale a temperatura? T1. Então, o limite inferior aqui dessa integral é T1. E quando x for igual a L, que é a espessura da placa, quanto que vale a temperatura? T2. Por isso, o limite aqui é T2. Agora, as integrais aqui são bem simples, certo? A integral do dx, integral do dt. Que vai dar o próprio aqui x e aqui o t, certo? Aplicando os limites de integração, eu tenho que o fluxo vezes o comprimento aqui ou a espessura da minha placa é igual a menos k, T2 menos T1. Mas lembra que eu falei aqui no começo que T1 era maior do que T2? Se T1 é maior do que T2, eu posso reescrever, fazendo a multiplicação aqui dos sinais, dessa forma. E daqui eu tiro o quê? Que o fluxo térmico vai ser igual ao quê? A condutividade térmica vezes o ΔT, que é a diferença de temperatura, dividido pelo L, tá? Que é o comprimento ou espessura aqui da minha placa. Se eu quero calcular a taxa de transferência de calor, basta multiplicar o fluxo térmico pela área, que é esse termo que apareceu aqui. Tá? Então, a área de transferência de calor é toda essa área aqui. Tá bom? E aqui tem as equações do fluxo térmico e da taxa. Essas equações resolvem a transferência de calor, tá? Em placas aqui, ou numa barra também, onde a condição de calor é dada na direção aqui axial, tá? Ao longo do comprimento da barra. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima.